E aí, pessoal, foi ali. Grêmio 1, Santos 0. O que podemos dizer de um Grêmio que lutou, de um Grêmio que quer se modificar, de um Grêmio que quer escapar da dificuldade. Pontos positivos e pontos negativos. O time dali, ó. Mano Menezes, que nesse momento está concedendo entrevista coletiva. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Tá precisando de uma grana extra? Tá precisando daquele dinheirinho para você pagar uma continha? Tem FGTS parado? A solução tá aqui. No link da descrição, converse com a Mais Ágil, a equipe especializada nesse assunto, que vai fazer o melhor juro possível e em menos de 24 horas o dinheiro do FGTS parado estará na sua conta para você resolver o problema. Mais Ágil é a solução. Gente, vou pegar aqui boas notícias. Eu anotei aqui durante o jogo o que eu poderia falar de bom para o torcedor do Grêmio. Porque um jogo como esse não é um jogo que a gente olha com coisas definitivas, com verdades absolutas. Mas é um jogo que se comemora, porque tu ganhou. O Grêmio precisava sair da zona de rebaixamento. Tinha um adversário que estava na zona de rebaixamento, mas uma camisa grandiosa como a do Santos, que tinha Soteldo, que para muitos deveria estar no Grêmio. E o que aconteceu? O técnico Mano Menezes entrou com o mesmo time. Botou o Gemerson, botou o Wagner Leonardo, botou o Serrotina do João Pedro, Dodi, Cuejar, Edenilson, Cristaldo, e foi pro jogo. De bom, até as pequenas mudanças, Christian Oliveira pelo lado esquerdo. Jogador de força, de técnica, criando sempre dificuldades no início do jogo. E aí veio a segunda grande notícia, ou boa notícia do dia. Quando a coisa não aconteceu no primeiro tempo, apareceram 27 mil vozes que entenderam a dificuldade do Grêmio, que leram a dificuldade do time e que não queriam deixar a Arena neste domingo derrotadas. Os torcedores do Grêmio jogaram. Uma boa notícia. Os torcedores do Grêmio, entendendo o problema do time, tentaram de alguma maneira abraçar a dificuldade do clube e ganharam também. Veio o segundo tempo e uma nova boa notícia. Alisson entrando no lugar de um Edenilson que nada fez. Depois eu vou falar dos pontos negativos e o Edenilson tá dentro deles. Alisson, jovem da base, joga pelo lado direito, pé esquerdo, grande, parece lento, mas não é, um cara de chegada. E sai dele a jogada do gol, uma jogada em cima do lateral, vitória pessoal, ele cruza, a bola passa pelo Bright White, que também merece ser colocado aqui nos pontos negativos. Ela vai no Monsalve, que àquela altura já tinha entrado no lugar do Cristaldo, que também está aqui nos pontos negativos. A bola vai para trás, dá um repique, ela vai no Christian Oliveira e ele faz o gol. Todos, de alguma maneira, participaram. Mas a gente vai continuar falando da defesa, porque nos pontos positivos está a defesa, que não falhou hoje. Tem o erro de saída de bola do Cuejar no primeiro tempo, mas a defesa não falhou. Não teve erro individual do goleiro, não teve erro individual definitivo do Gemerson. Pelo contrário, o Gemerson fez uma partida muito segura. E aqui também, a palavra do torcedor. O torcedor não veio vaiar o Gemerson. Por quê? Porque ele estava com a camisa do Grêmio. O torcedor veio incomodado naquele início de trabalho lá, ainda na narração da escalação, vaiou. Mas durante o jogo, nunca, nenhum momento, sempre apoiou. E o Gemerson retribuiu com uma boa participação no jogo e com uma atuação que, junto com Serrote, com Marlon e com Wagner Leonardo, passou intacto. O time do Santos tem uma grande oportunidade de gol e uma jogada do Soteldo já caminhando para o finalzinho do jogo. O Grêmio já vencia. Só. Cuejar é uma outra boa notícia.
um jogador que chegou com o status de ser a grande liderança do time, não conseguiu, não foi, e nesse momento o que a gente pode dizer é que hoje ele fez a sua estreia, ele fez um bom jogo hoje. O Dodi jogou principalmente por dentro, sendo o Dodi o cabeça de área, e ele foi um segundo homem de boa qualidade. De boa qualidade. Não podemos falar do Cuéllar como 8, muitas vezes como 5. O esforço de alguns jogadores é outro ponto muito positivo aqui. Serrote e Dodi, especialmente. Guerreiros. São craques? Não. Serão? Também não. Não serão craques. Só que eles brigam pelo jogo. Eles são o centro da competição. E assim eles fizeram, competindo muito com o que a gente precisa entender como necessário. É assim que se ganha, competindo. E eles competiram. Outro ponto também que é preciso relatar do ponto de vista positivo: a evolução do time com o Mano Menezes. Começou lá na Argentina, teve a oportunidade de ganhar, sofreu o gol por erro individual. Foi para a Bahia, teve a oportunidade de ganhar, sofreu o gol com erro individual. Depois estava ganhando lá contra o CSA, 2 erros banais lá, acabou perdendo, nem sabemos por quê. E hoje já melhor. Já melhor. Então, evolução. Do ponto de vista negativo, sim, temos que falar. Edenilson foi nulo no jogo. Ah, mas ele tá lesionado. Então não joga. Então não joga. Não, foi muito mal. Cristaldo, um meia que não faz nada. O Monsalve entrou no lugar dele. Em 5 minutos, a gente estava na cabine aqui, eu, o Pedro e o Guerrinha. Nós falamos, eu acho que ele tocou mais vezes na bola do que o Cristaldo, porque é uma figura de linguagem, mas o Cristaldo não fez nenhuma jogada. Nada. Nada, em nenhum momento. E o Monsalve conseguiu, de alguma maneira, fazer um pouco mais. E Bright White. A gente espera que o centroavante, ele tenha maior capacidade de conclusão, ele consiga criar situações mais claras. E ele não consegue fazer isso. Esse tipo de coisa, o Grêmio depende do seu centroavante. Muitas vezes joga a bola nele, ele cria a jogada, ele não conseguiu. Ah, se esse dedo está implicando. Não, não tem nada de implicância, pelo contrário. Não tem nada errado aqui. O Grêmio hoje foi um time muito mais organizado, muito melhor, e nós temos é que valorizar a vitória, e é isso que eu estou fazendo. Valorizar a vitória. Quando ganha, tem que olhar o lado positivo, e não só ficar pedindo a cabeça de alguém. Agora vamos comemorar, porque tem o Grau no meio de semana, e depois no sábado de tarde nós temos aqui o jogo contra o Bragantino, e se vencer a gente vai olhar bem de longe essa zona de rebaixamento, que é o que importa pra gente. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.